igreja, cerca de 40%, uma realidade de um determinado campo ali nos Estados Unidos. Na pesquisa também mostrou que 5% dos nomes existentes no livro da igreja não existem, simplesmente não existem. E 10% não são encontradas. Elas existem, mas não foram encontradas. 50% não vão à escola sabatina. 50% é aquele grupo que chega após a escola sabatina, chega apenas para assistir o culto. Pois bem, 70% não contribuem para as missões. 70% não são fiéis nos dízimos e nas ofertas. 60% não assistem às reuniões de domingo. Ou seja,
a média é que 40% apenas é que estão presentes nos cultos de domingo. 90% não frequentam as reuniões de quarta-feira, e alguns até dizem que reuniões de quarta-feira estão quase que vazias praticamente mesmo. Tem igrejas que nem mais abrem na quarta-feira por conta da falta do público. Cerca de 20% jamais oram. Observem, 20% jamais oram, jamais, nem sequer para agradecer pelo alimento. 25% nunca leem a Bíblia, não lê em hipótese alguma. Bom, o que esse índice nos mostra? O que o resultado desta pesquisa nos apresenta? Se vocês perceberem, se vocês atentaram bem para esses números, então fica percebível que a apostasia não é uma coisa surreal. A apostasia não é algo inalcançável, não é algo que não vai acontecer na igreja, não tem possibilidade. Pelo contrário, os números indicam que existe grande possibilidade sim, de uma sacudidura muito grande, intensa, forte, acontecer sobre a igreja. Existe essa grande possibilidade por conta não apenas de fatores proféticos, como descritos tanto pela Bíblia quanto por Ellen White, mas também devido aos próprios números de membros na igreja e o índice que isso tem levantado, tá? Esse aqui é um quadro geral, amigos. Eu vou apresentar 2 quadros gerais e depois vou concluir com algumas citações do Espírito de Profecia, mas é um quadro geral que vai nos ajudar a ter uma percepção melhor sobre a questão da sacudidura, tá? O livro de Amós, capítulo 9, verso 9, Amós, capítulo 9, verso 9, traz uma declaração que serve de base aqui para o assunto, para o tema. Amós, capítulo 9, verso 9. Amós, capítulo 9, verso 9. Bom, o texto de Amós 9, verso 9, diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Um só grão. O texto de Amós 9, verso 9, obviamente que exegeticamente está retratando o juízo de Deus sobre Israel. E mostra que os juízos de Deus são inevitáveis devido à apostasia de Israel. Todavia, o texto de Amós 9, verso 9, ele faz diálogo com elementos escatológicos. E traz uma representação de algo que também acontecerá no final dos tempos com a Igreja de Deus. Com o Israel espiritual do final dos tempos. Bom, nós temos dentro desse contexto 2 tipos de igreja. Nós temos a igreja invisível, que está aqui abaixo, que você pode ver. O texto base do Espírito de Profecia é Eventos Finais, página 157 e página 199. O texto bíblico base é Mateus, capítulo 10, verso 5, e Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Jesus, ele faz menção daqueles que estão fora do aprisco, e Apocalipse, capítulo 18, faz menção daqueles que, na hora 1/10, ouvirão a mensagem de Deus, a verdade, e
eles tomarão uma decisão a favor da verdade de Deus. Por isso a expressão sai dela, povo meu. Observe, o povo de Deus é o povo de Deus, porém que não está dentro do aprisco, está fora do aprisco, mas é o povo de Deus. Então, quando a sacudidura ocorrer, ela vai ocorrer, penso que ela vai ocorrer de uma maneira que atinja tanto a igreja de Deus quanto a igreja que não é de Deus. E os sinceros, eles serão preparados, eles serão chamados tanto do âmbito da igreja invisível quanto da igreja visível. A sacudidura, ela tem por objetivo justamente preparar a igreja de Deus para os últimos eventos, assim como a chuva serúdia. Assim como a chuva serúdia. Então, nós temos a igreja invisível, que são aqueles que fazem parte do povo de Deus, porém que ainda se encontram nas igrejas que são constituídas como Babilônia. E temos a igreja visível, que é a igreja remanescente da profecia, que é a igreja de Apocalipse 12, verso 17. Ela é visível, mas tem também a igreja invisível, que também faz parte desse contexto do povo de Deus remanescente e que se juntará a ele no momento que é descrito como a hora 1/10 na profecia, tá bem? O curioso nessa narrativa aqui é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das poucas igrejas que afirma em sua teologia escatológica que haverá salvos em todos os lugares. A Igreja Adventista não é exclusivista do ponto de vista salvífico. Ela acredita, ela entende que há pessoas sinceras espalhadas por todos os cantos, não é? E Ellen White até chega a declarar no livro O Grande Conflito que a maior parte dos salvos estão justamente lá fora, nas igrejas que são constituídas como Babilônia. Mas sempre nos momentos que Deus entende como sendo o momento certo, é Deus quem faz esse chamado, e por isso o ato de apelar, sai dela, povo meu, não seja apenas uma referência exclusiva, específica do tempo do fim, mas é algo que já esteja ocorrendo, já está ocorrendo desde 1844, mas que vai encontrar-se com seu clímax, com seu ponto alto, no período da chuva serúdia, por exemplo, antes que a porta da graça se feche. Então, o grito, sai dela, povo meu, é um grito que já tenha ocorrido desde 1844, mas que vai encontrar-se com seu ponto mais extraordinário ali num tempo antes do fechamento da porta da graça. Tá bem? Ok. Nós temos aqui agora uma lista de uma descrição de apostasia, tanto de membros da igreja quanto de ministros, de pastores adventistas. Então, por exemplo, Ezequiel capítulo 9, que é o texto base que vamos usar agora para descrever isto. Ezequiel, livro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, o verso 2 em diante, diz assim: Eis que vinham 6 homens, a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. Cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles, certo homem vestido de linho com um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. Verso 4. Ele lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Então, observe.
passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal. Marca com um sinal. É uma palavra bem conhecida no meio adventista, especialmente quando levado em consideração, quando se leva em consideração Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13 e Ezequiel capítulo 20, né? Então, marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem. A testa porque é a central de entendimento. A fronte, como descrito em Romanos capítulo 7, por exemplo. A testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aí o verso 5 diz assim: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. É a expressão mais dura em se tratando de ação divina. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, todo homem e mulher que tiver o sinal na fronte, o sinal de Deus, a marca de Deus, não vos chegueis. Começai por onde? Começai pelo meu santuário. É a expressão. Então começaram, verso 7, então começaram pelos anciãos, pelos líderes que estavam diante da casa. E ele lhes disse, contaminai a casa, enchei os mortos, de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Saíram e mataram na cidade. E a gente poderia, deixa eu voltar aqui só um minuto, a gente poderia ainda estabelecer uma conexão com o capítulo 34 de Ezequiel. O capítulo 34 de Ezequiel é uma profecia contra os pastores infiéis de Israel. Infiéis de Israel. O tanto é que o verso 1 do capítulo 34 diz, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, Não apacentarão os pastores as ovelhas? E assim por diante. Bom, aí você, obviamente, para você que conhece o contexto hermenêutico, você pode indagar, mas não se refere às abominações que aconteciam em Israel, em Jerusalém? Sim, de fato. Mas há aqui um elemento também escatológico. Como que nós sabemos disso? Porque no livro Testemunhos Seletos, volume 1, na página 336, nós temos essa alusão. Nós temos a descrição do Espírito de Profecia fazendo essa ponte, esse link, como um elemento escatológico. Ellen White traz esta profecia de Ezequiel, capítulo 9, para o contexto profético da sacudidura no movimento adventista, por exemplo. Viu? Por exemplo. Então, aqui diz, começai pelo meu santuário. Começai pelo meu santuário, mas poupem aqueles que tiveram o sinal ou a marca de Deus. Ok? Voltando aqui à tela. Olha, se alguém, viu, Paulo? Se alguém quiser interromper para talvez indagar alguma coisa no momento da minha fala, fique à vontade, tá bem? Sem problema. Vamos lá. Mas a advertência não é só para pastores, mas também para todos, de modo geral. E nós temos aqui algumas situações bem pontuadas e que descreve o geral, o todo desse contexto da igreja, tá bem? Lembrando que a sacudidura ela vai alcançar não apenas o movimento adventista, mas também os demais movimentos onde há pessoas sinceras, porque Deus vai chamá-los. E o ato de chamá-los seria uma forma também de sacudir esses movimentos, impedindo ou não convocando os demais
além daqueles que são sinceros, não convocando os demais, apenas os sinceros, dentro do contexto de Apocalipse 18, verso 4, tá bem? E a igreja adventista, como nós já bem sabemos, é a igreja de Deus. Agora um detalhe, uma pergunta que pode surgir, e eu faço questão já de respondê-la antes que surja. É comum pessoas me perguntarem assim, pastor, há tantas profecias escritas por Ellen White falando sobre apostasia. Eu pergunto, que apostasia é essa? Seria apostasia doutrinária, teológica? E eu respondo de maneira bem enfática, não. Não é apostasia teológica de forma alguma. Ellen White mesma foi questionada sobre isso e ela disse de maneira muito clara que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não há o mínimo de coerência em que ela seja chamada de Babilônia algum dia, de forma alguma. O contexto de apostasia sempre apresentado por Ellen White tem a ver com questões da prática, da vivência. Por exemplo, olha aqui, isso aqui vale para todos, tanto para membros quanto para pastores, para líderes de modo geral. Observe essa lista. Ó. Algumas coisas que causarão apostasia. Causam e causarão intensamente no final. Falta de consagração, falta de amor, rebeldia, falta de amor à verdade, desobediência aos mandamentos de Deus por um ato de rebeldia, né, de rebelião contra os mandamentos de Deus, adesão e semelhança com o mundo, fanatismo e formalismo, coração dividido, falsas teorias, rejeição do espírito de profecia e também indiferença com a obra de Deus, indiferença com a obra de Deus, com a missão da igreja, com a missão de Deus aqui na Terra. São algumas das coisas que podem causar apostasia, né? Apostasia. Aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, com a missão de Deus, são aqueles que estarão mais bem preparados para enfrentar as últimas provas quando virem. Porque este envolvimento é um exercício constante espiritual na vida do crente. Constante espiritual na vida do crente, tá bem? Então, esses são alguns exemplos de acontecimentos na vida individual que pode gerar, eu disse pode gerar apostasia. Não estou sendo taxativo, apenas dizendo que propicia, cria, viabiliza meios para uma franca apostasia, tá bem? Em suma, o que eu estou querendo dizer com todas essas declarações é que Deus está à frente de sua igreja. O que eu estou querendo dizer com tudo isto é exatamente assim, que Deus está à frente da sua igreja. Ele está atento a cada pormenor e Ele mesmo colocará as coisas no seu devido lugar quando forem necessárias, especialmente no clímax dos acontecimentos, especialmente. Esse é um compromisso profético dado pelo próprio Deus. Ellen White, quando havia falecido, ou no tempo do seu falecimento, próximo, o seu filho, William White, foi indagado a respeito da apostasia da igreja. Eu digo apostasia teológica doutrinária. E ele disse assim, a mamãe, ela sempre foi muito positiva em afirmar que a igreja jamais chegaria a tal ponto de se apostatar. Essas foram as palavras, foram mais ou menos as palavras do filho de Ellen White, que ela sempre dizia de maneira muito positiva que a igreja não chegaria a esse estágio final como alguns pretendem afirmar, dizer. Então, não há apoio revelacional para um contexto de apostasia doutrinária teológica. Não há apoio profético para isto. Mas há, sim, diversas citações em que a falta da vida prática, da fé, da religião, da verdadeira piedade, é, sim, esta a grande causa da apostasia no final dos tempos, especialmente, tá bem? No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 114, Ellen White descreve, por exemplo, a presença de dois universos, ou dois tipos de pessoas, ou dois grupos de pessoas, dois espíritos dentro do
Espírito no sentido de vida, de filosofia, de ideias, de compromisso, de comportamento. Introduzir-se-ão, escreveu ela, divisões na igreja. Ela está afirmando que haveria divisões na igreja. Ela disse que haveria 2 partidos dentro da igreja. O partido do trigo e o do joio. O trigo e o joio. E ela afirma que o trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Lembra que Jesus afirmou que nós não podemos arrancar o joio porque podemos arrancar o trigo? Agora, por quê? Porque se você tentar arrancar o joio, você pode, juntamente com o joio, arrancar o trigo em sua raiz. Porque, primeiro, nós não sabemos quem é joio. Nós não sabemos com convicção, com certeza, quem é joio. Mas sabemos, é claro que podemos saber quem é o mato, quem é a sujeira, quem são as pedras, mas nós não sabemos quem é o joio. Nós podemos saber quem é o trigo. Podemos saber, se você investigar o seu próprio coração. Não o coração do outro, o seu próprio coração. Né? Examinar o nível de sinceridade e de submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus. Geralmente o trigo é aquele que busca fazer a vontade de Deus, especialmente no que diz respeito ao seu caráter. O caráter de amor, o caráter de bondade, de compaixão, de misericórdia, de perdão. O trigo geralmente reconhece a sua pequenez e a dependência da graça de Cristo. O trigo geralmente é aquele que sente necessidade de todos os dias pedir perdão a Deus e pedir por sua misericórdia e compaixão. O trigo geralmente vai à igreja em busca desse perdão, em busca dessa misericórdia, em busca dessa compaixão de Deus. Enfim, basta olhar para o seu interior, para o seu coração, confrontar o seu próprio universo interior. O trigo geralmente é aquele que pede para Deus, Senhor, que a tua palavra julgue as minhas intenções, julgue a minha sinceridade, julgue os meus pensamentos, julgue a minha consciência e os meus sentimentos. Bom, Ellen White ainda escreveu que perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E ela disse, foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, um combate entre uma mensagem vivida e uma mensagem não vivida. Um combate entre a essência do caráter de Deus em um e a ausência em outro. Quando eu digo caráter de Deus, por favor, não é no sentido perfeccionista da palavra, mas no que diz respeito àquilo que é a essência do caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Qual é a essência do caráter de Deus? Em João, 1 João diz que Deus ele é o quê? Amor. Observe, Deus não tem, ele é. Deus não possui, ele é a própria essência do amor. Ele é o amor. Então, o caráter de Deus é o amor de Deus. E é por isso que Deus consegue ser misericordioso além da medida. É por isso que Deus consegue ser perdoador além da medida. É por isso que Deus consegue ser paciente, sereno com o pecador errante. É por isso que ele consegue demonstrar extrema compaixão além da medida. Eu digo além da medida na perspectiva humana. Porque essa é a essência do caráter de Deus. Ele é ilimitadamente amor, compaixão, misericórdia, perdão. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 5, verso 48, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E o contexto hermenêutico está falando sobre o amor. Amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Observe, o gabarito de Deus
que nos leva, que nos conduz a uma aprovação ou rejeição, é o amor de Deus na vida humana. E Jesus usa o elemento mais duro, mais hostil, mais difícil da experiência cristã, que é amar quem te odeia. Em outras palavras, o contexto de Mateus 5:48 está nos ensinando que a gente tem um ideal a buscar. O ideal, o caráter de Deus em nossa vida, ou seja, aprender numa escala ascendente, crescente, contínua, como numa escada infinita que não tem fim, sempre, todos os dias, buscar no trono da graça a transformação do caráter. Quando Deus nos fez no Éden, Ele colocou no ser humano o seu caráter, o caráter de amor. E por isso Adão e Eva foram chamados como imagem e semelhança de Deus, mas com a entrada do pecado, o caráter de amor de Deus foi substituído pelo caráter de Satanás, de egoísmo, de orgulho, de arrogância, de soberba, de prepotência. E agora o Espírito Santo pretende restaurar em nós esse caráter novamente. Então Jesus fez Adão e Eva à sua imagem e semelhança no Éden e descansou conforme o mandamento. Depois, alguns milênios depois, Jesus retornou à Terra e ele se humanou, pagou o preço da redenção, foi sacrificado na cruz do Calvário e disse: no Éden ele havia falado, está feito, isso é bom, tudo isso é muito bom. E agora na cruz do Calvário ele vai dizer: está consumado, está feito. E ele novamente descansa na sepultura no sábado, conforme o mandamento. Então, em Gênesis, Deus ele realizou a obra da criação. E a mais importante obra da criação não é da terra, não é da natureza, não é dos animais, não é do oxigênio, não é da beleza das coisas, mas o caráter de Deus no homem. E agora, na obra da recriação, na cruz do Calvário, Jesus, então, consolida a sua obra de recriação através da ação do Espírito Santo, trazendo de volta no caráter humano o caráter de Deus perdido no Éden. Ok? Eu creio que ficou claro isso, né? Esse foi só um adendo a essa questão. Vamos lá. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma outra lista de acontecimentos do hoje. Eventos finais que estão acontecendo hoje que podem contribuir para uma sacudidura. Podem contribuir para essa intensa apostasia, descrita por Ellen White como apostasia do ômega, porque houve a apostasia do alfa, ali por volta de 1900, 1902, 1903, com as heresias de Kellogg. E, claro, que as heresias de Kellogg só ganharam espaço nos corações que já estavam com uma tendência a caminho. As heresias de Kellogg, o falso testemunho, o mau testemunho de Kellogg, alcançou as vidas somente daquelas pessoas que já estavam, de certa forma, apostatadas dentro da igreja. Então, o comportamento de Kellogg serviu apenas de cabide, já para pendurar a frieza e a formalidade espiritual dos membros daquele tempo, daquele período. É por isso que sempre falo, ninguém apostata do dia para a noite. Ninguém se apostata do dia para a noite. Às vezes a apostasia leva 10 anos, 15 anos, 20 anos. E essa é a mais trágica e mais perigosa de todas. Essa que vai se apostatando gradativamente, lentamente, e quando você percebe que se apostatou, já está fora há muito tempo. Então, o que tem acontecido hoje pelo mundo, do ponto de vista de acontecimentos externos, e que tem promovido, ou que pode promover, uma sacudidura? Nós temos aqui alguns acontecimentos que já estão... Eu não vou descrever assim, eu não vou pormenorizar, porque esse é outro assunto, eu precisaria de 1 hora só para falar desses eventos aqui. Inclusive, eu vou estar
eu creio que na segunda-feira eu estarei numa live com um amigo e vou descrever, vou pormenorizar cada um desses eventos nessa live. Mas pretendo fazer isso em meu canal também, futuramente, em algum momento. Então, hoje, nós estamos presenciando união política, globalização, união religiosa, como cumprimento de Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14. Nós estamos presenciando uma agitação dominical. Eu disse agitação, não é lei. Agitação dominical. Movimentos que se levantam em defesa do domingo. Isso é uma agitação dominical e isso já está acontecendo em nossos dias. Outro evento que tem acontecido pelo mundo afora é o relativismo e secularismo bíblico. Não é relativismo e secularismo mundano, do mundo, mas é um relativismo e secularismo no meio cristão, Isso já tem acontecido. Qual é o texto da Bíblia que descreve isso? Timóteo, capítulo 3, quando Paulo descreve que os últimos dias seriam tempos difíceis. Aquela lista de secularização, de comportamento secularizado, relativizado, Paulo está descrevendo a situação da igreja cristã no final dos tempos. Isso já está acontecendo hoje. Depois, descaso com reavivamento e reforma. Um apelo urgente, a igreja apelando constantemente para um reavivamento e reforma, mas, ao mesmo tempo, o feedback não tem sido positivo. Tem havido um descaso com a necessidade de reavivamento e reforma. Nós já estamos vivendo num período prévio de pequena angústia. Um período prévio, não é a grande angústia. Não é. A grande angústia ela virá somente com os últimos eventos ali, especialmente após o fechamento da porta da graça. Antes do fechamento da porta da graça, nós teremos um tempo de angústia, mas não é o prévio. Aqui eu escrevi errado, é o prévio tempo de angústia. Prévio tempo de pequena angústia. Depois, o início do falso reavivamento, isso já tem acontecido em nossos dias. Nós já estamos presenciando um certo princípio de sacudidura. Então, estamos também presenciando a retirada progressiva do Espírito Santo, não do povo de Deus, mas dos ímpios. E por isso, o aumento da violência, o aumento das catástrofes, o aumento da maldade. À medida que o Espírito Santo vai se retirando, é a medida em que o mal vai cada vez mais se proliferando. Depois teremos esses outros eventos aqui, e por fim, esses outros demais, o fechamento da porta da graça, as 7 pragas que cairão sobre o mundo e a segunda vinda de Cristo, ok? Eu não vou me prender nesses detalhes porque o tempo não permite. Eu precisaria de um bom tempo para fazer isso e não é o tempo de hoje. Algumas perguntas e considerações para a gente encerrar esse estudo, essa mensagem. A primeira pergunta seria: temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Toda? Não. No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 122, diz que tal tempo nunca há de vir. Nunca há de vir. Não esperamos que toda, 100% da igreja esteja reavivada. Se isso fosse possível, não haveria sacudidura. Se isso fosse possível, não haveria de forma alguma a sacudidura. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus. Será o resultado de recusar a verdade presente. Descreveu Ellen White. Será o resultado de recusar a verdade presente. Depois ainda ela diz: alguns não suportarão esse claro testemunho e vão se opor a esse claro testemunho. E isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então você percebe aquele conflito entre um grupo que vive a verdade, que vive a mensagem, e o grupo que não vive a mensagem, que trata a mensagem de Deus de maneira leviana, de maneira desdenhosa, sem muita importância. Já viu? Aquele tipo de gente que trata a mensagem de Deus, seja qual for ela, de maneira meio que desdenhosa. Trata a mensagem de Deus de maneira como se não fosse tão importante assim. Né? Resultado disso. Qual seria o resultado disso? Qual será o resultado disso? O peneiramento de Deus sacode fora as multidões como folhas secas. Logo o povo de Deus será provado por ardentes provas, e a grande proporção dos que agora permanecem genuínos e verdadeiros demonstrar-se-á metal vil. Nós demonstramos o que realmente somos por dentro quando somos provados por fora. Nós demonstramos o que somos de fato por dentro quando somos severamente provados
por fora. A máscara não permanece muito tempo quando somos provados. É fácil usar máscara, é fácil fingir o que não somos, é fácil criar um personagem, quando não somos testados nesse personagem, quando não somos provados nesse personagem. Depois, no Testemunhos para a Igreja, volume 1, Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja pura e santa. E na continuação dessa declaração, diz assim ainda: pura, santa, leal e preparada para a chuva serôdia. É a finalização desse verso. Leal e preparada para a chuva serôdia. Então, Deus está peneirando o seu povo. E ele terá uma igreja, ele terá inclusive um ministério puro, santo, leal e preparado para a chuva serôdia. Depois, na mesma página do livro, o Senhor providenciou meios para manter a sua igreja pura. Esses meios acontecem a todo momento, a todo dia. A igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. Isso acontecerá. Não é purificada no sentido de manter apenas quem é perfeito. Não existe isso, amigos. A ideia de perfeição na cultura linguística dos hebreus ou da teologia hebraica é diferente da cultura linguística da língua latina. É muito diferente. Perfeição da língua latina, ela traz a ideia de sentido absoluto, de não ter mais nada a crescer. Quando você chega no limite, no top, acabou, pronto. Chegou no limite. De forma alguma, ninguém será perfeito assim, porque no limite, no top, que não tem mais nada a crescer, só Deus é assim. Nem os anjos são assim. Nem os seres puros que estão em outros planetas são assim. Somente Deus é assim. Esse discurso de perfeição no sentido perfeccionista, de absolutismo, isso é um discurso que surgiu no Éden, quando Satanás virou para Eva e disse assim: sereis como Deus. É perigosíssimo esse tipo de discurso. Tem muita coisa por trás aí que muita gente não enxerga. O que é perfeição no sentido bíblico? É aquela descrita em Filipenses, que Paulo fala de dois tipos de perfeição. Aquela que eu não sou perfeito agora e aquela que serei. Ou melhor, perdão, aquela que eu sou perfeito agora e aquela que serei ainda. Ou seja, quando Paulo fala vós que já sois perfeitos, lá em Filipenses, ele está descrevendo o crescimento diário. Ele está falando sobre maturidade diária. Crescimento diário, crescente, ascendente, e que não tem fim. É eterno esse crescimento. E quando ele diz assim, não julgo ter alcançado, ele está se referindo à perfeição da glorificação, quando haverá isenção de pecado. Então, são dois tipos de perfeição. Aquela perfeição que a gente alcança diariamente, pela ação do Espírito, pelo batismo do Espírito Santo diariamente. Esse é um crescimento constante, ascendente, crescente. A cada escada que eu subo, é uma perfeição que alcanço. A cada escada que subo. E tem a perfeição que é aquela de isenção de pecado, isenção de rebelião contra Deus, isenção de pecado. Essas são as duas perfeições descritas por Paulo. Então, a ideia aqui de igreja pura não é no sentido de perfeição, no sentido latino da palavra, no sentido da língua portuguesa, por exemplo, mas é o sentido de sinceridade genuína, de submissão plena a Deus, a sua autoridade, a sua palavra. É nesse sentido, né? Depois, a igreja precisa ser purificada e isso acontecerá. É o que diz o Testemunhos, volume 1, na página 100. Isto vai acontecer, você querendo ou não, você estando preparado ou não, você aceitando ou não, Deus purificará, está purificando e purificará de maneira mais intensa a sua igreja nos tempos finais da história. Bom, amigos, outra coisa que devemos levar em consideração. Quem será a maioria? No livro Serviço Cristão, na página 41, diz assim: nenhum entre 20 está preparado. No tempo dela, ela estava descrevendo no tempo dela, obviamente. No Serviço Cristão, na página 49, poucos grandes homens se empenharão.
Grande Conflito, página 608. Uma classe numerosa abandona sua posição. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 368, uma proporção maior do que agora podemos prever. E também Testemunhos Seletos diz, a grande proporção, poucos campeões. Testemunhos Seletos, página 31, no volume 2. Depois, Multidões como Folhas Secas. Testemunhos Seletos, volume 1, página 478 e 79. Então, você percebe que parece trazer a ideia de poucos que permanecerão firmes no último momento da história, no mais difícil momento da história do povo de Deus. Ok? E também Ellen White descreve que haverá apostasia entre pastores, entre ministros também. Por exemplo, no evento final próximo, que é a lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. Eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele continua. Aliás, ele já faz isso hoje. Mas haverá um momento mais crucial, mais contundente para isso. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serúdia. Depois, ela escreveu ainda, a apostasia de homens que ocuparam posições de responsabilidades será frequente. Depois, dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem obstruir ou fazer muralhas contra a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima, até o fim. Algumas considerações finais, então, para a gente chegar nos finalmente. Vocês perceberam que a apostasia será geral. Ela vai começar na conferência geral, passará pelas divisões, depois pelas uniões, depois pelas associações, chegará nos distritos, nas igrejas, mas vai chegar também na sua casa. Na sua casa. Assim como o contexto de salvação, de redenção é individual, até alcançar a vida individual, assim também a sacudidura, ela alcançará cada um em seu próprio mundo, em sua própria vida, em seus próprios passos. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do inimigo. Passando para as fileiras do inimigo. Amigos, isto é sério? Você acha que é sério? Você acha que isso é importante? E saber, conhecer, entender? Bom, se foi revelado, é porque é importante ser conhecido. Então, o alerta que trago para a igreja nesta manhã é o que está registrado no livro Primeiros Escritos. Observe. Olha o que Satanás disse, segundo a descrição de Ellen White. Olha o que Satanás disse. Promovei. Olha o que Satanás promove na igreja. Veja se alguns desses elementos acontecem aí na sua vida. Se você é o provocador de alguns desses elementos. Olha o que disse Satanás para os seus demônios, para os seus anjos caídos. Promovei perturbações e confusão, se possível. Não é isso que muitos fazem hoje? Hã? Não é isso que muitos fazem nas igrejas, promovendo perturbações e confusões? Não é isso que alguns pregadores e até mesmo pastores que não estão mais na obra, ativos na obra, ou outros que se apostataram, não é exatamente isso que eles fazem? Trazem perturbações e confusões, algumas vezes criticando a igreja, em outras vezes pregando o que a igreja nunca pregou, pregando o que a igreja nunca provou, desenvolvendo uma teologia diferente daquilo que a igreja tem desenvolvido, destruir o amor de uns para com os outros. Olha aqui, amigos. Satanás disse para os seus anjos, destruir o amor de uns para com os outros. Agora, como uma reflexão pessoal, você tem sido um desses que tem promovido perturbação na igreja, confusão na igreja? Você tem sido um desses que tem promovido um sentimento contrário ao do amor de uns com os outros? Satanás ainda disse, para promover desânimo e esmorecimento. Amigos, olha aqui,
É Satanás quem está promovendo desânimo e esmorecimento. Então, como você já sabe disso, arregaça as mangas, levanta a cabeça e entra para a guerra. Não aceite o desânimo. Não aceite o esmorecimento. Levante-se, enfrente a si mesmo. Apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios para que não os entreguem. Olha que coisa incrível. Ellen White diz que esse discurso é de Satanás. O discurso de você arrumar desculpa para não ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O discurso, a justificativa para você não ser fiel. Para quê? Para que a igreja não tenha meios para continuar avançando. Ou então para que reduza esses meios. Depois, continuando, emiscuivos do assunto do dinheiro, se puderdes, e leve os seus ministros, inclusive os ministros, à necessidade e aflição. O alvo especial de Satanás são os pastores. São os ministros, mas não apenas os pastores, todo aquele que é bem envolvido na obra de Deus. Todo aquele que é fiel à obra de Deus. Levando a eles o quê? Levando aos ministros, aos líderes, enfraquecimento de ânimo e de zelo. Enfraquecimento de ânimo e de zelo. Fazei com que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Alerta, amigos. Cuidado, sinal amarelo. Em alguns casos, já vermelho. Atentem, sejam mais espertos do que Satanás. Mais atentos do que o diabo. Mas, observe, esse testemunho positivo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Não cairá. Isso aqui é um texto profético. Não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. Observe, percebe nesse texto bíblico, nesse texto do Espírito de Profecia, o testemunho positivo de que a igreja permanecerá firme, mas que vai ser lançado para fora, sacudido para fora os pecadores de Sião? A palha separada do trigo precioso. Quem vai fazer essa separação? É Deus quem fará essa separação. É esse um transe terrível. Por isso que eu disse no começo que esse assunto é um dos mais difíceis. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Importa que aconteça definitivamente. Importa que seja uma realidade. Amigos, eu quero encerrar. Eu creio que já deu para você ter uma noção geral da sacudidura. Eu quero encerrar dizendo que a sacudidura só vai alcançar a vida daqueles que já decidirem em seu coração a manter a frieza espiritual, a manter a indiferença espiritual, a manter a indiferença para com as coisas espirituais de Deus. Com aqueles que decidiram, escolheram manter a indiferença quanto à missão de Deus aqui na Terra. Deus não vai sacudir quem não é perfeito. O povo de Deus continuará sendo imperfeito até o dia da glorificação. Deus está atrás dos corações sinceros. Deus está atrás daqueles que derramam lágrimas, não dos olhos, mas do coração. O radar do Espírito Santo está à procura dos sinceros, aqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Mas, pastor, quem é que vai ser sacudido não é quem não será perfeito, porque existe esse discurso, e alguns andam dizendo por aí que quem não for perfeito, como Jesus é perfeito, esses serão sacudidos. Então me diga uma coisa. Por exemplo, a parábola das 10 virgens. Lembra da parábola, do capítulo 25 de Mateus?
Lá diz assim, que todas adormeceram. Todas adormeceram. Não é isso que diz a Bíblia? Todas adormeceram. Mas das 10 que adormeceram, apenas 5 ouviram o grito e se levantaram de sua letargia, de seu sono, de sua indiferença. Se levantaram para seguir o cortejo. Sabe o que isso nos ensina? Primeiro, se todas adormeceram, significa que não serão todos perfeitos. Nem mesmo as virgens prudentes serão perfeitas, porque elas falharam. E por isso adormeceram. Elas falharam e por isso adormeceram. Mas embora elas fossem falhas, mas elas foram as únicas que ainda continuaram perseverando. E é isso que faz toda a diferença. A perseverança. A luta com carregar a sua cruz. A luta de... Vou explicar. Imagina o seguinte, imagine que você vai ler a Bíblia e não está com vontade de ler a Bíblia. Não está com vontade. Se você fosse a virgem louca, você fecharia a Bíblia e não leria. Mas se você for a virgem prudente, sabe o que você vai fazer? Você vai chorar diante de Deus e dizer assim, Senhor, me perdoe por não ter vontade de ler a tua palavra. Mas eu sei que eu preciso. E eu vou ler, não por gosto, não porque quero ler, mas pela necessidade de ter um encontro com a tua palavra. Necessidade. Sabe quando você não está com vontade de orar? A virgem louca, ela não oraria jamais. A virgem louca só ora quando está com vontade. Quando não está, não ora. A virgem prudente, sabe o que ela faria? Ela pensaria assim, eu não estou com vontade de orar, mas mesmo sem vontade, mesmo sem força, mesmo sem motivação para orar, eu vou orar porque eu preciso, é necessidade. Sabe quando você não está com vontade de ir à igreja, mas mesmo assim você pensa assim, você se olha no espelho e fala assim, ei Maria, você não está com vontade de ir na igreja, né? Mas tem uma coisa, quem manda aqui não é você não, quem manda aqui é o Espírito Santo. Mesmo sem vontade, eu vou lá me arrumar agora e vou para a igreja. E quando você vai para a igreja, você tem uma das melhores experiências espirituais com Deus. Essa é a grande diferença, a perseverança. A perseverança, amigos. De fazer o certo por ser o certo e deixar as consequências com Deus. De negar a si mesmo. Porque quando você nega a si mesmo, quando você não está com disposição, com vontade, mas você nega a si mesmo e faz pela necessidade espiritual, amigos, esse é o princípio de uma luta constante contra o próprio eu. É o ato de carregar a cruz também, entende? Eu me lembro de uma vez que eu visitei uma irmã, era 3 horas da tarde, no sol escaldante aqui do Ceará, e eu fui lá visitar essa irmã que estava afastada da igreja. E quando a vi voltar para Cristo, voltar para a igreja, ela disse assim para mim, pastor, o que eu vou fazer na igreja se eu não estou com vontade de estar lá? Então eu disse assim para ela, fui sincero, honesto com ela, eu disse assim, minha irmã, você acha que eu estava morrendo de vontade de vir aqui visitar você? Ela levou um susto, regalou o olho, aí eu disse a ela, calma, eu vou explicar antes que você me entenda mal. A vontade da minha carne, irmã, eu falei para ela, a vontade da minha carne, sabe qual era, irmã? Era agora, estar deitado na minha cama, assistindo um filmezinho, comendo uma pipoquinha debaixo do ar-condicionado, embora eu não tenha. Na minha caminha. Essa era a vontade da minha carne. Mas sabe o que eu fiz, irmã? Disse para ela, eu renunciei a mim mesmo. Eu neguei a mim mesmo. Carreguei a minha cruz e vim até aqui. Sabe por quê? Porque eu sei que era o certo a ser feito. Porque eu sabia que tinha algo mais nobre e mais importante a ser feito, que é que tocar o seu coração com a palavra de Deus. Fazer um apelo veemente para você retornar aos braços de Cristo. Amigos, até Jesus passou por isso quando ele disse assim,
Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas o que fez toda a diferença? Mas que não se cumpra a minha vontade. Por isso que João vai descrever em Apocalipse capítulo 3, verso 10, como foste perseverante, eu hei de te guardar do dia de provação que virá a todo mundo. Como você foi perseverante, então eu te guardarei. Por isso que João descreve no capítulo 14, verso 12 de Apocalipse, aqui está a perseverança dos santos. Ou seja, João vê os remidos no céu, mas ele diz assim, esses aqui só serão salvos, ou só foram salvos, porque na terra, enquanto estiveram lá, sempre foram perseverantes. E se foram perseverantes, significa que não foi fácil. Mas enfrentar a dificuldade, enfrentar essa natureza má, enfrentar o coração mau que tem, por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, meu apelo para vocês, amigos, a sacudidura, ela, como eu já disse, ela vai alcançar somente a vida daqueles que já estavam predispostos à sacudidura, já estavam na direção, a caminho da sacudidura, na vida daqueles que rejeitam ou que se tornam indiferentes quanto à palavra, à mensagem e ao chamado de Deus. Quando trata a religião como apenas uma cultura religiosa, quando tratam a religião ou então a mensagem dessa religião com indiferença, não leva a sério a vontade de Deus, amigos, eu encerro dizendo para vocês, não desistam nunca. Porque mesmo sem vontade, mesmo às vezes desmotivado, mesmo quando você cai de joelhos aos pés de Cristo, aos pés de Deus, e clama por misericórdia, nem que seja os respingos da unção do Espírito, eles caem sobre você. E eram os respingos que fizeram toda a diferença na parábola das virgens. Não obedeça, não se obedeça, quando os seus desejos e as suas vontades são contrários à sua preparação para o céu. Quem diz que você tem que obedecer à sua falta de vontade, de fazer as coisas que são corretas e boas diante de Deus? Quem disse? Olhe para você mesmo no espelho e diga para você mesmo, olha, quem manda aqui é o Espírito Santo, não é você. E faça o certo por ser o certo. Seja perseverante até o fim, para que você e a tua casa sejam sempre, todos os dias, alcançados pela graça de Cristo. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento e pedir essa unção do Espírito e pedir que Deus continue sempre persistindo, lutando com o nosso coração teimoso. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nunca desistir da gente. Obrigado por ser teimoso em lutar com o nosso coração. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrepender, de buscar novidade de vida e de nos preparar para a eternidade. Por favor, Pai querido, continue fazendo essa obra em nossa vida. Mas queremos também pedir que o Senhor salve a nossa família. Senhor, proteja e salve os nossos filhos. Senhor, derrame o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, sempre, todos os dias. Por favor, Pai querido, nos prepare para enfrentar a última crise. Nos prepare, Senhor, para enfrentar as adversidades que virão para provar a nossa fé. Nos ajuda, por favor, caminha conosco, escreva a nossa história segundo a tua vontade, não a nossa. É o que pedimos e agradecemos sempre, 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 com perdão das nossas falhas, dos erros, dos pecados. Com perdão, Senhor, nós pedimos e agradecemos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Pastor Gilberto, muito obrigado pela mensagem. Nós estamos com 20 famílias lá no YouTube, né? E a irmã Mirelle Rezende reagiu aqui com a mensagem dizendo assim, sobre essas verdades que precisam ser ditas hoje, né? Sacudindo da zona de conforto do mundo, né? E pediu a bênção de Deus aqui pelo nosso orador de hoje, né? Também alguém
menciona aqui também, né, sobre a importância de essas verdades serem ditas mais vezes, né? Aqui no nosso chat, aqui nós tivemos mais de 50 famílias aqui conosco, né? Aqui o irmão Clécio chegou dizendo aqui, aquele que diz que me conhece, mas não obedece aos seus mandamentos, mencionou lá, né, o texto bíblico ali. Mas tem uma mensagem que me chamou a atenção aqui, da irmã Rosângela Rabelo. Ela diz assim, a igreja que vai, né, impactar, né? O mundo não é o que a que você está indo, né? É a que você está sendo. Não sei se foi Amém, verdade. a mensagem que ela replicou, né, mas falou, né, colocou aqui. E há muitas menções aqui, pastor. Eu quero só agradecer pela sua disponibilidade de estar conosco aqui. Imagino que teve uma correria ali para atender também suas ovelhas, né? E aqui nossa igreja, nossos irmãos agradecem, pastor, e de coração. É bom revê-lo novamente, né? Lembro de ter visto pela última vez em Jerusalém, né? E agora estamos aqui, no Zoom. Que Deus É abençoe verdade, é a verdade. família, né? Sua igreja, seu ministério, e realmente a igreja hoje está dividida, né? Quando você falou assim, a igreja está dividida hoje em dois grupos, né? Eu assim, tomara que o pastor não fale de política agora, né? O trigo e o joio estão aí, né? E que nós possamos realmente ser o trigo, né? Pessoas que estejam sempre aos pés de Cristo, apresentando nossas fraquezas, nossas lutas, né? E pedindo a perfeição dele, né? Em nós. Amém. Né? A perfeita. Muito obrigado, pastor. Amém. Né? Nós agradecemos, pastor, muito a sua disponibilidade. Por nada, amigo. Eu que agradeço o convite. Pastor, fique à vontade agora. Nós costumamos, depois do culto, bater um papo aqui sobre a lição da escola sabatina, né? Alguns amigos aqui, mães, precisam ir falar um pouquinho com seus filhos sobre a lição. Geralmente os adultos ficam e nós permanecemos aqui para falar um pouquinho sobre a lição da escola sabatina. Pastor, o senhor deve ter compromisso agora? Sim, tem, sim. Ah, ok. Exatamente. Olha, então eu vou precisar sair, porque os horários aqui são diferentes, né? Isso. E aqui, por exemplo, é 12:27. E daqui a pouco eu já tenho outra live de estudo. Então, agradeço pelo convite, Paulo. Me sinto honrado em poder atender vocês, tá bem? E o pessoal que tiver interesse, quiser me seguir lá no YouTube, é só entrar lá no meu canal no YouTube, se inscrever, ativar o sininho. No Instagram também, se quiser me seguir, fiquem à vontade, tá bem? Lá no canal no YouTube tem outros assuntos de profecias, inclusive mais detalhes sobre aqueles pontos que eu passei rapidamente, tem lá no canal também, tá bom? Obrigado, amigo. Obrigado, pastor Paulo e pastor Ô, Abraão. amigo, um abraço Grande abraço, viu? também, Gilberto. E usando as palavras de Paulo, Paulo ele te viu em Jerusalém, né? E eu espero lhe ver na Jerusalém Celestial, tá? Um abraço. A gente vai estar Deus junto abençoe lá. Um vocês abraço, todos. amigo. Um abraço. Tchau.